Nobel da Paz 2025 expõe tensões políticas e desafia o conceito de paz no cenário internacional. A escolha de Maria Corina Machado como vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025 gerou reações imediatas e intensas em diferentes círculos diplomáticos e jornalísticos. Reconhecida por sua atuação na oposição ao regime venezuelano e na defesa da democracia, Corina foi elevada a símbolo internacional de resistência, mas também se tornou foco de críticas e questionamentos sobre os critérios do Comitê Norueguês. A nomeação, longe de ser consenso, trouxe à tona uma discussão profunda sobre o papel político do prêmio e seus impactos reais na construção da paz global. Para alguns analistas, a escolha tem um claro valor simbólico, mas carece de correspondência prática. O jornalista Jamil Chad afirmou que seria muito difícil que Corina fosse laureada com o Nobel, refletindo ceticismo quanto à sua efetiva contribuição para processos de paz concretos. Segundo essa visão, o prêmio estaria sendo utilizado como ferramenta política para enviar mensagens contra regimes autoritários, mas sem necessariamente considerar o impacto direto da agraciada na mediação ou resolução de conflitos. A crítica aponta para um deslocamento do Nobel de sua proposta original, voltada à pacificação de disputas armadas e negociações diplomáticas, para um instrumento de endosso político a causas específicas. Reforçando esse ponto de vista, o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, declarou que o Comitê do Nobel priorizou a política à paz. Sua fala sinaliza que o reconhecimento de Corina pode ter sido motivado mais por interesses geopolíticos do que por resultados concretos no campo da pacificação. Amorim, que já participou de articulações diplomáticas em diferentes contextos internacionais, defende que a paz real se constrói por meio do diálogo, da negociação entre partes em conflito e da ação diplomática efetiva, e não apenas por meio de gestos simbólicos. Essas críticas não negam a importância do trabalho de Corina Machado na defesa da democracia em seu país, mas sugerem que sua atuação ainda não teria alcançado o patamar de transformação prática exigido por um prêmio com a magnitude do Nobel. O debate não gira em torno da legitimidade de sua luta, mas sobre o quanto ela representa, de fato, um avanço mensurável na busca por soluções pacíficas em cenários de conflito. A controvérsia evidencia o quanto o Nobel da Paz, ao longo dos anos, vem sendo pressionado por demandas simbólicas e, por vezes, ideológicas. Em paralelo, o governo brasileiro busca afirmar uma postura de equilíbrio e pragmatismo diante das tensões internacionais. Amorim tem reforçado a ideia de que países emergentes como o Brasil podem atuar como facilitadores de paz, desde que mantenham uma postura independente e não alinhada a blocos polarizados. A diplomacia brasileira, segundo ele, deve evitar o protagonismo vazio e focar na contribuição concreta para soluções de longo prazo. A atuação do Brasil em conflitos como o da Ucrânia tem sido pautada pela defesa de uma paz possível, que leva em consideração as limitações e complexidades do cenário atual. O caso do Nobel deste ano acaba funcionando como espelho dessas tensões maiores. Ele revela a dificuldade em definir critérios objetivos para a paz e o quanto a premiação pode ser usada para legitimar discursos políticos em vez de fomentar soluções viáveis. Ao premiar figuras que ainda estão no meio de suas lutas e cujos resultados ainda são incertos, corre-se o risco de enfraquecer a autoridade simbólica do próprio Nobel, tornando uma espécie de troféu político em disputas narrativas internacionais. Por outro lado, há quem defenda que reconhecer figuras como Corina Machado tem um papel importante na luta contra o autoritarismo, especialmente em tempos em que regimes fechados ganham força. Para esses defensores, o Nobel pode, e deve, assumir uma posição política quando os direitos humanos e as liberdades fundamentais estão em jogo. O prêmio, nesse caso, deixaria de ser apenas um selo técnico de pacificação para se tornar um ato de posicionamento moral diante de violações graves. O embate entre essas duas visões, a simbólica e a pragmática, não é novo, mas se intensifica à medida que o mundo atravessa uma nova fase de polarização política, conflitos armados prolongados e crises humanitárias. A escolha do Nobel da Paz se transforma, então, num termômetro de como o Ocidente e seus aliados interpretam o papel dos líderes da oposição em regimes autoritários, e até onde estão dispostos a transformar essas lideranças em ícones globais. A premiação de 2025, portanto, vai além do reconhecimento de uma figura política. Ela convida o mundo a repensar o que significa construir a paz, se é apenas deter armas e assinar tratados ou também resistir simbolicamente em nome da democracia. Nesse debate, não há resposta simples. Mas fica claro que, mais do que nunca, o Nobel da Paz está no centro de disputas que extrapolam a diplomacia e adentram o território das ideias, das narrativas e da política global.